E aí galera, aqui é o Juliano. Hoje vou falar sobre uma variável muito importante no mundo das traduções, que é a velocidade na qual nós traduzimos um texto. Isso depende de muitas coisas, né? Depende, por exemplo, se você é um bom digitador. Então aí você vai conseguir traduzir mais palavras ou menos palavras por hora. Também depende da complexidade do texto. Por exemplo, se for uma área com a qual você não está familiarizado, você talvez tenha que consultar muitas vezes o dicionário. Por outro lado, se for uma área que você já conhecer bastante, você vai consultar menos ou vai ter menos dificuldade, então vai conseguir traduzir mais rápido. E também, sei lá, outros tipos de variáveis que podem surgir. Por exemplo, se for um texto que tiver frases sequenciais, né, parágrafos, você vai traduzir aquelas linhas e aqueles parágrafos mais rapidamente. Por outro lado, se for um texto que tiver uma lista de itens de vestuário, por exemplo, ou uma lista de armas da Idade Média. Então, vão ser palavras soltas que não vão ter muito contexto e você vai ter certa dificuldade, às vezes, para reconhecê-las, e até a própria logística da digitação de uma frase para outra vai ser diferente de uma linha inteira onde tem várias palavras que estão juntas ali fazendo sentido, né? Então a velocidade ela depende de tudo isso. E claro que a velocidade ela pode ser melhorada, né? Com o tempo você vai se familiarizando cada vez mais com os assuntos que você está traduzindo e você vai consultando menos e menos o dicionário, talvez. Claro que nunca vai chegar a não consultar nunca o dicionário, porque sempre vai ter que consultar, mas você vai consultar menos, porque você vai aumentar o seu vocabulário, com isso você vai aumentar a sua velocidade. Você também pode obter uma certa prática na digitação e também no manuseio das ferramentas de tradução e também consultas de dicionário online. Então tudo isso vai fazer com que você aumente a sua velocidade ao longo do tempo, né? Então são várias variáveis aí que estão em jogo. Agora, como é que você pode calcular a velocidade com que você traduz? A única forma de fazer isso é você medir a velocidade de tradução. E para fazer isso, o que eu recomendo é o seguinte: se você não tem experiência ainda com traduções, não tem estatísticas, né, está começando agora a trabalhar com isso, você realmente não vai ter ideia da sua velocidade. Então, eu sugiro que você pegue um texto, certo? Por exemplo, digamos, algumas páginas de texto de um assunto específico, que talvez seja a área que você vai traduzir. Pode ser marketing, pode ser jornalismo, pode ser um livro, né? Pode ser qualquer coisa que você queira traduzir. Você pega um texto nesse estilo e você trabalha durante 1 hora, né? Então, depois de 1 hora, você para e você contabiliza. Quantas palavras eu consegui traduzir aqui desse texto durante 1 hora, certo? Agora você faz isso e anota. 1 hora eu traduzi tantas palavras, mas não é muito bom você ter apenas uma amostragem, né? No caso aí, uma medição. Então o que eu recomendo é que você faça várias medições, né? No caso, naquele mesmo dia, de tarde, por exemplo, você pegue a continuação do texto e traduza durante outra 1 hora. No dia seguinte você traduza novamente mais 1 hora. Depois você traduza durante 2 horas. Então você vai fazendo várias e várias medições ao longo de alguns dias. Por exemplo, eu sugiro que você, no total aí, faça umas 20 horas de tradução, né, e contabilize, né, para cada uma daquelas horas quantas palavras você traduziu. Nessa primeira hora traduzi 500, na outra hora traduzi 600, na outra traduzi 550 palavras, nessas 2 horas eu traduzi 1.200. Então você vai contar e totalizar o número total de horas que você traduziu, digamos aí 20 horas, e você vai contabilizar também quantas palavras você traduziu nessas 20 horas no total. Aí você verifica e você divide o número de palavras pelo número de horas. Então você vai ter aí, no final das contas, uma média, né,
de quantas palavras por hora você traduz. Claro que essa medição é nesse momento atual da sua vida. E essa velocidade, como eu falei, ela pode aumentar ao longo da sua carreira, à medida que você for ficando mais familiarizado, for ficando mais profissional, né? Digitando melhor ou conhecer mais e mais palavras. E também essa velocidade pode diminuir ao longo da sua vida também. Porque quando nós ficarmos mais velhos, por exemplo, uma pessoa já mais idosa, ela também vai diminuir a velocidade em que ela digita, a velocidade em que ela consulta coisas. Então eu imagino que os tradutores talvez mais velhos, eles já estão aí numa fase de diminuir a velocidade de tradução, enquanto que os tradutores mais jovens, 20, 30 anos, 40 anos, eles podem aí ter uma velocidade de tradução que pode se manter constante ou que pode aumentar. Então essa é a sugestão que eu faço. Vocês façam várias medições, né, de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, e ver quantas palavras você traduzir naquele tempo. No final, soma o número de horas, soma o número de palavras, divide o número de palavras pelo número de horas, e aí você vai ver quantas palavras por hora você faz. Essa aí vai ser a sua velocidade média, né, que você tem atualmente. E outra coisa é que você tem que fazer um cenário bem realista de como vai ser o seu dia a dia de tradução. Nessa 1 hora que você vai medir, ou nessas 2 horas que você vai medir, né, essas várias medições que você vai fazer, claro que você vai ao banheiro, claro que você vai beber água. Então são coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né? Por exemplo, a gente vai no banheiro algumas vezes por dia, e esse tempo aí está dentro do tempo da sua tradução, porque normalmente você não vai ficar lá como um robô traduzindo diretamente durante 6 ou 8 horas em um dia. Então, se durante essa 1 hora você for ao banheiro 2 vezes ou 3 vezes, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu acho que faz parte aí da contabilidade dessa velocidade também. Então eu acho que você tem que fazer essa medição, né, de uma forma realista, né, como se você estivesse no seu dia normal de trabalho, e com todas essas variáveis aí. Você vai atender a campainha, claro, você vai atender um telefonema, mas talvez se o telefonema durar 10 minutos, aí você já desconte aí esse tempo, né, desse cálculo. Então eu acho que é isso que a gente pode fazer. Mas para finalizar aqui o vídeo, eu quero dizer para vocês que em média os tradutores dizem que traduzem aproximadamente 3.000 palavras por dia. E um dia aqui estou falando de 8 horas de trabalho. Então eu acho que se você tiver essa média aí de 3.000 palavras por 8 horas, né, deixa eu fazer aqui um cálculo para ver quantas palavras por hora seria isso. Bem, peguei aqui a minha calculadora, então 3.000 dividido por 8 vai dar 375 palavras por hora. É o que o pessoal diz que traduz num dia normal de trabalho, um dia que pode ter de 6 a 8 horas de trabalho, claro, com todas essas interrupções, né, de idas ao banheiro, beber água, atender telefonema, atender a porta de casa. Então, eu acho que é isso que vocês podem esperar. Claro que essa velocidade pode aumentar. Eu traduzo bem mais do que 3.000 palavras por dia, né? Quando eu tenho uma demanda, eu chego a traduzir 4 ou às vezes 5.000 palavras em um único dia. Então, essa velocidade aí pode ser aumentada, vocês não se preocupem. Então, eu acho que se você ficar com essa ideia de que tiver entre 400 e 500 palavras por hora, eu acho que está numa velocidade bastante boa, né? Acho que você pode pensar dessa forma. Agora, melhor ou mais importante do que saber a sua velocidade é realmente ter trabalho de tradução para fazer, né? Então não adianta você ser o tradutor mais rápido do mundo, você conseguir traduzir talvez até 1.000 palavras em 1 hora, quando você não tem nenhuma palavra para traduzir. Então o mais importante é você realmente ir atrás dos clientes, conseguir trabalhos, fazer as suas estatísticas, e ao longo dos anos, com essa forma, você vai ter uma velocidade ou uma forma de calcular a sua velocidade melhor, né? Uma média de velocidade que você vai saber ao longo do tempo. Eu já tenho 10 anos aqui de estatísticas, de tradução, então eu posso fazer realmente cálculos mais precisos
Mas se você quiser saber, por curiosidade, faça isso. Calcule aí umas 20 horas ao longo dos dias e vá somando, e no final de vida e veja qual é a sua velocidade. Essa é a dica que eu dou. Dá pra gente aumentar. Eu acho que eu vou fazer aí um vídeo depois falando em como aumentar a velocidade de tradução. Mas por enquanto é isso, galera. Espero que tenham gostado. E um grande abraço, até a próxima.